Gente, desculpem aí o ligeiro atraso, tá? Obrigada aí pela presença de todos aqui. É um prazer estar aqui na FIS Week, né? O convite, agradeço o convite aqui da organização de estar participando desse evento, né? Dedicado à saúde, com toda essa pegada voltada para cada vez mais estimular essas discussões em torno de uma temática super relevante para a população de modo geral, né? Não só do Brasil, como do Rio de Janeiro e por aí vai, tá? E aí eu vou trazer para vocês hoje uma abordagem ligada à inovação aberta, tá? A startups, enfim, tá? E aí a proposta também era que eu trouxesse, que é como eu também gosto muito de fazer, e aí até por ser também professora, trazer cases reais, né, práticos, né, casos práticos para vocês poderem ver. Lógico que é pouquinho tempo, vocês sabem disso, né? Então é uma coisa bem básica, né? Então qualquer coisa, depois que vocês quiserem se aprofundar em relação a algum tema que eu vou apresentar aqui, né, algum case, podem entrar em contato comigo, tá? Fiquem à vontade. Devo repetir, se eu lembrar no final da apresentação, mas já adiantando, antes que eu esqueça, meu LinkedIn é Carla Cristina da Costa. Podem me acrescentar, podem me perguntar por lá, ou então meu Instagram, que é carlacosta.phd. Então, é uma forma da gente continuar conectado. Eu acredito nisso, nas relações humanas, nas conexões, e também para vocês, se quiserem tirar alguma dúvida do conteúdo aqui breve que eu vou ter que apresentar para vocês. O passador é esse daqui? Aonde? Tá aqui. Vamos lá, gente. Vamos ver. Ok. Bem, esse slide aqui eu vou até pular, mas brevemente, mas só para... Eu acho que sempre é importante ter uma noção básica, né, da pessoa que está palestrando, transmitindo um conteúdo para vocês, né? Então, atualmente, eu sou subsecretária da Ciência e Tecnologia no Rio de Janeiro, subsecretária de Empreendedorismo e Inovação, que é exatamente essa área que tange inovação aberta, né? Eu vou falar um pouquinho muito en passant aqui, para quem não conhece os conceitos, né, de inovação aberta e design thinking, porque a gente vê que tem um público bem variado, então acho que é válido. É claro, vai ser uma coisa bem básica, mas para todo mundo ficar na mesma página, né? Alinhado sobre esses dois conceitos que são básicos, são a base do que eu vou apresentar hoje aqui para vocês, tá? Então, eu tenho experiência, né, bastante experiência, sou doutora e mestre em design estratégico e inovação pela PUC-Rio, tenho uma longa trajetória acadêmica também como professora universitária da FGV, UERJ, PUC-Rio, SENAC, IME, FGV, acho que eu já falei, enfim, de vários lugares ao longo de quase 20 anos, para vocês terem uma ideia. Tá? E também sempre fui empreendedora, então eu falo que eu sou uma representante da inovação aberta também, porque passei pelas 3 pontes, né? Mercado e passo, né? Com a minha consultoria e inovação, que eu já sou empreendedora há mais de 20 anos também, né? E aí atendendo empresas grandes, privadas e públicas, né? Como professora, ou seja, academia, com muito orgulho, né? Até hoje, professora. E agora com esse chapéu há 1 ano e meio de subsecretária, né, de governo, né, da Ciência e Tecnologia, trazendo essa concepção de empreendedorismo e inovação para dentro da ciência e tecnologia. E aí, gente, aqui eu não vou poder fazer muito isso, porque como boa professora, eu gosto de interagir com o público, né? Quem está me assistindo aqui, em função desse áudiozinho, né, enfim, não vai ser possível, mas tudo bem, faz parte aqui, né, do modelo, né? Então, eu perguntaria, obviamente, sabendo... Agora, então, levantem a mão. Quem aqui já ouviu falar, então, sobre Design Thinking? Que não vou poder responder. Quem já ouviu falar? Design Thinking, ok. E Design Thinking, assim como inovação, nos últimos anos, muitas vezes tipo um buzzword, né, que a gente chama, né, aquele termo da moda, muitas vezes, né? Então, por isso que eu gosto de trazer essas conceituações, né, e balizar e esclarecer, porque muita gente a gente escuta, não sei o quê, aí faz um cursinho, isso e aquilo, e as coisas começam a ficar confusas, né? Inovação, eu não coloquei aí, porque eu achei que ia ser muito básico, mas só para também alinhar, inovação, a gente tem sempre que ter na cabeça que não necessariamente é inventar a roda, né? Inventar o fogo. Eu gosto de falar isso porque inovação, cada vez mais a gente está dizendo que as startups,
que são mais valiosas não necessariamente são as unicórnios, né? O unicórnio é aquele, né, disruptivo, tipo um Uber da vida, né, que muda um paradigma, uma trajetória, né? E cada vez mais são as startups de camelo, né? Camelo, que são resilientes, são flexíveis, são dispostas às mudanças econômicas, conseguem se adaptar bem. Então, cada vez mais a gente quer o quê? A inovação tem esse caráter de haver tangência com a questão do incremental. Você não precisa inventar nada do zero, mas você o quê? Mudar algo já existente, transformar aquilo em algo novo, que cada vez mais o que atenda às reais necessidades do público-alvo, de quem vai usar aquela solução que você está gerando ali com o teu negócio. E o Design Thinking ele tem muito a ver com esse conceito, por isso eu sou tão apaixonado, especialista na área de Design Thinking, de novas tecnologias e de inovação aberta, porque ele tem a ver o quê? Exatamente com o pensamento estratégico do design, que já é adotado na área de design desde sempre, focado no ser humano, tá? Com a geração de soluções inovadoras que atendam realmente, de fato, às reais necessidades desse ser humaninho, né? Eu falo que o Design Thinking ele traz uma série de ferramentas, mas mais do que um ferramental, até porque eu falo assim, gente, hoje em dia você vê um tutorial na internet, no YouTube da vida, rapidinho você aprende qualquer ferramenta. Mas qual a grande atribuição que é bacana que o Design Thinking ele traz? A mudança cultural, com uma abordagem, que a gente fala de mindset. Eu vou evitar dentro do possível, embora a minha área tenha muito estrangeirismo, mas de vez em quando eu vou tentar traduzir mesmo para bom e velho português. Então, de o quê? Mindset, que é modelo mental. Então, você estimular uma cultura da inovação, aonde o Design Thinking é aplicado, centrado o quê? No ser humano, na atenção total, desde o início do processo, às reais identificação das necessidades e geração de soluções para as necessidades identificadas. Por isso que dentro do modelo Design Thinking, né? E eu me baseio no primeiro modelo que eu falo, eu sou raiz, eu gosto disso sempre na fonte, que é o modelo de Stanford, né? É o modelo de Stanford que tem essas fases do empatizar, né? Do definir, do idear, do prototipar e do testar. E aí, se vocês forem ver, não à toa esse modelo, logo no início, ele coloca já o ser humano. Empatizar por quê? Porque logo como técnica, né, como abordagem inicial, a gente vai lá e entrevista de forma incansável o público-alvo que a gente quer atender. E vocês começam a entender que isso é extremamente relevante quando se trata de setor público, né? Que é a temática hoje, né? É a inovação aberta, eu trago para vocês, combinado com o Design Thinking, para gerar soluções inovadoras para o setor público. E aí o Design Thinking, ele é muito bom para isso, para a gente entender a população, porque setor público é o quê? É sobre gente, não é? É sobre pessoas. Se eu não consigo entender exatamente o que uma comunidade, o que um povo, o que uma população precisa identificar. E eu, como gestora, eu falo sempre isso, como gestor, qualquer lugar que eu já passei na minha vida, e até dando aula, eu falava, quem disse que muitas vezes as pessoas já falam assim, eu já sei como é que eu vou fazer, eu estou aqui uma ideia genial, todo mundo tem ideia genial, impressionante, né? Tem uma ideia, não sei o que e tal. Aí eu falo assim, tá, mas você já minimamente pelo menos validou com o teu público? Você sabe se é realmente isso daí que ele está precisando? Como é que você, que muitas vezes não é o público-alvo, inclusive, daquela questão, pode determinar como é que deve ser a solução? Qual é a necessidade? Então, isso, na minha prática, né, de setor público agora, e também com a minha consultoria, quando eu atendi empresas públicas, isso casa perfeitamente, gente. Porque com a metodologia do Design Thinking, eu consigo entender e identificar as reais necessidades de determinada área, sei lá, de um bairro, de uma cidade, estão entendendo? De um estado, de um país, enfim, por aí vai.
E a partir dessa identificação, tete a tete, colocando o ser humano lá desde o início do processo, na fase do empatizar, das entrevistas, da observação comportamental, a gente tem uma série de técnicas, né? Eu falo, design thinking, gente, não é só post-it colorido. Pelo amor de Deus, o pessoal acha que design thinking é só botar post-it colorido na parede, né? Porque isso foi a coisa que mais se popularizou. Não é que a gente não use isso, isso chama, inclusive, na nossa área, cartões de insight, né? Mas isso é a ponta do iceberg. É aquilo que eu falei, mais importante entender a abordagem focada no ser humano e o pool de ferramentas que a gente tem, gente, é enorme. E a gente vai escolher de acordo com a situação também, para poder atingir o melhor resultado. Vamos parar com essa história, post-it colorido fazendo design thinking. Não. Tá? A primeira fase do design thinking, como vocês estão vendo, é pesquisa e diagnóstico. É entrevistar, identificar a necessidade, que é o definir. Identificou? Recortou? Né? Primeiro você faz a pesquisa de campo com o público-alvo. Você vai ter que recortar, você não vai poder atender tudo que é necessidade. Aí você faz uma matriz de priorização, né? Estabelece prioridades, pega lá a primeira ou segunda, né? Que você aí recortou, e você vai para a fase o quê? Do idear, gerar soluções, certo? Para aquela necessidade. Isso tudo é a participação ativa ali do público, tá? O tempo todo, tá? De forma co-criar, né? Cooperar, que se fala muito, colaborativo. Depois, a partir disso, você vai prototipar, né? E depois o público lá agindo o tempo todo junto com vocês, vocês vão o quê? Testar. Vocês têm que testar com o usuário, certo? Né? E aí vocês vão e testam com o usuário. E a partir do feedback desse usuário, eu sempre digo, você vai voltar para essa roda aí quantas vezes for necessário. Porque a partir do feedback, você pode o quê? Fazer alterações, mudar o curso, inclusive pivotar, que a gente chama, que é mudar totalmente, porque de repente não atendeu de nada, por mais que ele tenha participado desde o início do processo. E você utiliza materiais o quê? Baratos e tal, não à toa. E isso é uma coisa também que é bonita para o meio público, né? Que é tempo e dinheiro, economia de tempo e dinheiro. Então, se você coloca o público desde o início, o usuário, né, alvo, desde o início no processo, não tem uma tendência. E aí, gente, muitos aqui são provavelmente também do setor privado, né? Isso se aplica também ao setor privado, certo? Né? Ninguém quer gastar dinheiro, tempo à toa, né? Time is money, como você fala, e dinheiro também, né, é escasso, não é assim, né? A gente tem que aplicar de forma inteligente. Então, isso que eu falo que são palavrinhas como música, né, para o mercado privado e público. E o design thinking também traz isso, porque se você coloca a pessoa que vai usar desde o início do processo, você vai minimizar bastante a chance daquilo ali não atender de fato o que aquela público-alvo teu está precisando. Então, você vai economizar o quê? Tempo e dinheiro, tá? E aí, passando, que já me disseram aqui que eu tenho com 10 minutos. Então, assim, para quem aqui conhece o conceito de inovação aberta? Já, de Open Innovation, alguns. Tá? Mas só remontando que esse conceito, que também virou um pouco o termo da moda, né, ultimamente, ele já existe há mais de 20 anos, tá, gente? Ele foi cunhado pelo Chesbrough em 2003 e nada mais como está ali escrito, né, de uma forma mais by the book, mas que eu acho que é importante, é promover ideias, pensamentos, processos e pesquisas abertos, de modo a melhorar o desenvolvimento de produtos, desenvolver através dessas parcerias com governo, startups, investidores, academia, óbvio, né? Universidades e por aí vai. Você vai lá de forma colaborativa, co-criativa, né? De forma aberta, né? Se é aquela história de, tem um segredo aqui industrial, ninguém pode ver, né? Cada vez mais a gente vê que isso não faz sentido, que a gente tem muito mais a evoluir colaborando de forma, né, coletiva. E aí, já que a gente está aqui até no universo aqui da saúde, deixa eu passar só mais um pouquinho, que aí vocês já vão vendo o próximo slide. A gente teve eu falo assim, mesmo que não tenha sido categorizado como tal, a gente teve um grande exemplo recente de inovação aberta na área da saúde, que foi o quê? A pandemia, né, gente? Pandemia não foi um grande esforço coletivo entre todos esses entes aí para gerar soluções
inovadoras, eu falo assim, de vida ou morte, né, no caso. Eu sempre falo que não precise ser de vida ou morte para a gente praticar inovação aberta, né? Criar, colaborar. Vocês viram que governo, academia, universidades, startup, todo mundo fez uma força-tarefa, não é? Para desenvolver uma série de soluções para o combate à Covid. E foi uma coisa maravilhosa. Eu fico até arrepiado que eu falo assim, que inovação aberta, inovação salva vidas. Não é brincadeira, né? É isso, né? Inovação aberta. Então, fica parecendo, inovação é supérfluo. Não é supérfluo, não, gente. Tem que ser prioridade dentro de toda a empresa, tá? Porque isso, inclusive, salva vidas. Então, na área da saúde nem se fala, tá? E aí, um modelo que eu proponho, tá? Chamado heptahélice, onde eu incluo mais alguns pontas, né? Do Chesbrough eram 3, né? Tríplice, hélice. O MIT tem um modelo de pentahélice, né? E eu incluo sociedade também e as organizações sociais, o impacto, né, do ESG, o environment, o meio ambiente, né? Que eu acho que também é importante. Quando você gera soluções, você tem que pensar em como fazer de forma colaborativa, inclusiva, inclusive de impacto social também, sempre que possível, esses entes todos participando de uma forma unida, todo mundo junto, tá? E aí, enfim, daí vem, né, a combinação que eu digo, não à toa que expor primeiro para vocês, que eu acho uma das melhores combinações para gerar os melhores resultados e valores, que é entre inovação aberta e as melhores práticas de design thinking durante o processo. E aí eu vou trazer para vocês 2 cases, tá? Que é o case da SEDAI. Lembrando que a SEDAI, isso foi um trabalho que eu fiz ainda como ente privado, né, com a minha empresa Visionários na época, enfim, era para modelar eles tinham lançado o primeiro, como é que se diz? O Centro Socioambiental de Inovação deles, chamado Manancial, tá? Isso, se não me engano, acho que foi em 2021 ou 2022. Falha a memória. E aí eles queriam lançar um desafio, tá, para convocar startups para resolverem, gerarem soluções inovadoras para questões internas da SEDAI, tá? Lembrando que, né, hoje em dia é uma empresa de capital misto, né, inclusive, né? E aí, dito e feito, fiz todo o planejamento estratégico, que envolve uma série, para quem conhece o desafio geralmente envolve, né, fase de edital, não é? A gente convoca com as temáticas, com toda a descrição, as startups se inscrevem, a partir dessa inscrição das startups, há uma semana de ideação, e aí nessa semana de ideação, né, eu sempre utilizo, em todos os desafios que eu já coordenei, as melhores práticas de design thinking. Né? Então, a startup muitas vezes já vai falar, eu já sei como é que eu vou resolver. Eu já sei, eu já tenho ideia. Eu falei assim, tá, tudo bem, vamos fazer o seguinte, minimamente vamos validar essa ideia, né? Vamos fazer pesquisa de campo, lembra o que é a primeira fase? Né? Terem uma ideia quer dizer, nesse caso eles escolheram o desafio, né? Desafio assim, a temática, era um ligado a insumos químicos, outro a resíduos sólidos, inclusive, só para vocês terem uma ideia, a lógica do design thinking perpassou todo o projeto, tá? Até a identificação das oportunidades. Eu fiz workshops com as 10 diretorias da SEDAI na época, uma a uma, para entender as dores de cada um deles usando as práticas de design thinking e Lean Startup, enfim, outras metodologias ativas também, né? Para a gente poder mapear quais eram as dores e, a partir disso, selecionar, fazer uma matriz de priorização, selecionar, e, a partir disso, a gente lançou o edital. Aí vimos que era prioritário o reflorestamento, que é um projeto deles, insumos químicos, resíduos sólidos, e aí cada startup escolheu o seu desafio para gerar a solução. Então, só para vocês entenderem que não foi uma coisa de hierarquia, vai lá o diretor e decide como é que vai ser feito. Quem disse? Ele sabe das dores de todos os departamentos? Não, né? Então, é aquela coisa de chão de fábrica, junto com a alta hierarquia, com o diretor, gerente, todo mundo co-criando nesses workshops, para vocês terem uma ideia, todo mundo junto, tá? E aí depois teve a semana, e aí vocês veem, né, isso daí já é o processo das startups gerando, vocês terem uma ideia, foi o primeiro e segundo dia, eles foram na estação Guandu
fazer pesquisa de campo lá, maravilhoso, muito bacana, e é sobre isso, entrevistando os técnicos da SEDAI, das diversas áreas, né, que tinham a ver com a vertical que eles tinham escolhido, insumos químicos, resíduos sólidos e por aí vai, né? E muitos deles, só mais 3 minutinhos, tá? Muitos deles mudaram a solução que eles tinham pensado inicialmente. Eu falei, não falei para vocês? E Carla, poxa, e não identifiquei uma outra necessidade que eu não tinha pensado inicialmente, pô, foi muito bacana. Eu falei, por aí. E aí eles fizeram os workshops de modelagem de negócio, porque também não adianta ter uma boa ideia e aquilo ali não virar um negócio, seja para intraempreendedorismo, para dentro da empresa, ou quando você está em nível empreendedor. Né? Então, depois teve o Pitch Day, o Demo Day, e aí uma das soluções foi essa aí, que surgiu, que é um catamarã autônomo, movido a energia solar, se chama InnoBoat, é de um grupo que era da UF, tá? E é muito bacana, enfim, ele é voltado para resgatar resíduos sólidos na água. Entenderam? Então, muito bacana, né? E isso surgiu de um desafio como esse, só para vocês verem o poder que tem os desafios de inovação. Tá? Não é brincadeira de criança, não. E aí, por último, esse que também está conectado diretamente à Prefeitura do Rio. Esse é o Desafio COR, do Centro de Operações Rios, né? Grande parte de vocês devem conhecer. O Centro de Operações Rio é uma referência nacional, inclusive mundial, na parte de gestão pública de cidade, né? De tempo, de trânsito, de acidentes, enfim, e de segurança, cada vez mais eles estão adicionando novas frentes. É uma coisa que eu falo que é uma das joias da coroa do Rio de Janeiro, uma coisa sensacional mesmo, tá? E aí teve, em 2019, esse desafio, que foi o segundo desafio, a gente já está no 7º desafio. Esse eu participei na época, inclusive, como empresa, fazendo planejamento estratégico, onde o objetivo era desenvolver, tá, soluções tecnológicas para aprimorar a gestão de impactos das mudanças climáticas no sistema de ônibus do município do Rio de Janeiro. Aí, falando rapidamente, vocês sabem que janeiro, por exemplo, chove pra caramba, aí às vezes alaga a rua, não é? Aquelas coisas, né? De repente, a tempestade. Não seria bom você ter uma forma de você minimizar os prejuízos que são causados por esse tipo de, por exemplo, por um sistema de ônibus que de repente entra ali e fica atolado naquela rua por causa do alagamento e atrasa toda a vida da cidade. Foi uma série de questões, né, drásticas que podem ocorrer. Aí, a partir disso, lançamos esse desafio para as startups e aí também, a estrutura, vocês lembram? Semana de ideação, edital, tudo isso foi feito com as melhores práticas de design thinking. Eles também fizeram pesquisa de campo dentro do COR, com os técnicos, com o pessoal da Defesa Civil, de sistema de ônibus, vocês não têm ideia. Entrevistaram profundamente e a partir disso geraram soluções também através dos workshops de design thinking, de modelagem de negócios, que foi apresentado no dia do Pitch Day, lá que você vê essa foto aí que tá todo mundo aí na imagem, né? Isso é uma estrutura básica de um desafio, né? E aí teve a incubação e essa é uma das startups mais famosas, né? Já criadas aqui no Rio de Janeiro, que se chama Noah Smart City, tá? Que ela criou, a partir desse desafio, um sensor que é colocado nos postes, que pode ser colocado em postes públicos, né? E consegue medir o nível da lâmina d'água conforme ela vai crescendo. A partir disso, pode emitir o quê? Um comunicado por um aplicativo, para o Centro de Operações Rio, né? Avisando que aquilo ali tem uma tendência a alagar dentro, sei lá, de 1 hora, de meia hora, tô entendendo? Né? E isso é a melhor coisa, que é predição, melhor do que remediar. Cada vez mais as soluções preditivas são as melhores, não é? Igual a pandemia. Então, seria muito melhor que a vacina tivesse sido criada, né? Preditivamente, né? Tô entendendo, né? Então, super bacana, isso daí, até hoje, eles chegaram a sofrer rodas de investimento da NASA, uma série de coisas também de um desafio do Centro de Operações Rio, tá? Né? E, por último, só para vocês verem, tá? Como é que né? Um sensor que é instalado e tal. E nisso também pode o Centro de Operações Rio falar não só com o sistema de ônibus, mas avisar a população, não é? Para evitar aquelas áreas, né? E por último, peraí, porque esse é importante, que é o que está aberto agora.
Gente, tem esse QR Code, eu vou até, porque como o meu tempo aqui eu sei que tá fechado, né? Então, só para finalizar mesmo, um minutinho, juro, tá? Esse QR Code, as inscrições estão abertas até agora, dia 21 de novembro, tá? Para o Desafio Core, 7º Desafio Core, e agora eu estou dentro da coordenação como Secretaria de Ciência e Tecnologia, junto com o Centro de Operações Rio, agora como ente governo, né? Fazendo a coordenação desse desafio, tá? E esse desafio é o seguinte, ele é bem inovador. A gente está convocando grupos para desenvolver games, né? Startup de games, ou pessoas interessadas pela área, né? De mercado de games, que está em franca expansão no mundo inteiro, gerando milhões de dólares. Tá? A gente tem os nossos equipamentos chamados Naves do Conhecimento, não sei se já ouviram falar, se não conhecem, googlem Naves do Conhecimento, onde oferece uma série, centenas de cursos gratuitos em ciência, tecnologia e inovação em zonas periféricas da cidade. Então a gente tem nave Engenhão, nave Madureira, Penha, Realengo, Pavuna, Triagem, então acesse, é um pool como é que se diz, de cursos maravilhosos. Cada vez mais, obviamente, eu estou trazendo essa pegada do empreendedorismo, não é? Então, também para as naves, né? Porque formação, ok, mas tem que estar empregado, né? Ou então empreender. Abrir seu negócio na área de ciência e tecnologia, que é startup. Então, a gente está fazendo essa parceria com o COR e a gente tem a primeira arena gamer pública. Por que eu falei isso? A Nave Engenhão tem a primeira arena gamer pública do Brasil. Tá? Onde já está em pleno funcionamento desde o começo do ano, recebendo pessoas, equipes de esportes, né? Gratuitamente, pessoal ali das comunidades, das zonas periféricas da cidade, tá? Então é muito bacana. E o que acontece, né? Só para passando aqui um pouquinho. Então a gente vai adotar esse mesmo modelo que eu falei para vocês nos outros desafios. Então a gente está em parceria com vários entes privados de grande referência na área de inovação, como Sai do Papel, Abman, Associação Brasileira de Mentores, tem a Tencent que está patrocinando, vai ter uma premiação de R$10 mil. Eles vão desenvolver gamers para a área de prevenção a riscos e resiliência a riscos e prevenção a desastres na cidade do Rio de Janeiro. Eu vou falar, Carla, mas como assim? Games educativos. Eles vão ter, tá lá já no edital, tudo bonitinho, descrito, eles vão escolher uma das verticais, uma delas é o quê? Um game que seja voltado para as comunidades. Lembram da questão da prevenção? Muito melhor do que remediar. E a população, a sociedade, olha lá, na inovação aberta que eu falo para vocês, que a sociedade tem que estar junto, né, contribuindo. O ESG também. Então, eles vão escolher se eles querem voltado para escolas municipais, para a comunidade, aí é 880, né? Ou então para eles fazer um simulado como se a pessoa fosse o gestor do COR. Né? É como se fosse gestor e aí tendo que passar por esses perrengues, né? E lidar com isso, né? E aí também educativo, obviamente, né? Então, a gente tem muitos parceiros bacanas. Os melhores vão ser incubados na Nave Engenhão, provavelmente com suporte da PUC Rio, que já é nosso parceiro. Tem várias universidades participando, FGV, Unirio, UFRJ, tá? UF. Então eu convoco aqui, vocês... Carla, mas eu não sou da área de game, não me interessa. Não sou... Gente, por favor, divulguem pra gente que vocês acham que pode ser interessado, pra gente desenvolver... conseguir desenvolver as melhores soluções. Quanto mais gente a gente alcançar, né, se inscrever até o dia 21 de novembro, maior qualidade vai sair desse desafio. Então, divulguem, eu posso botar de novo lá, peraí, antes de finalizar aqui, senão vão me expulsar. Daqui é aquela by the book, né, que foram as fases, né, e, peraí, tá. Esse aqui são meus contatos, tá, que eu já tinha falado no início, opa. Não sei, deu... Tá? Que é o LinkedIn, né? Tem o meu e-mail também, o Instagram, carlacosta.phd. Então, qualquer dúvida sobre o desafio, eu tenho material para passo para vocês, tá? De divulgação, é muito bacana. A visibilidade que um desafio como esse dá, vocês não têm ideia. Tá? Então, mesmo que as pessoas podem ser design de games, ou então dev, ou então da área de business, porque a gente quer o quê? Que as startups tenham todas essas competências se complementando. Então, a gente pode se inscrever sozinho ou em equipe,
tá? Então, a gente vai montar no primeiro dia, vai ter uma dinâmica de montagem das equipes, para quem está vindo também sozinho. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. E a última novidade que eu falo, que a gente vai incluir, que também é inovador, os alunos das naves do conhecimento nas equipes. Então, vai ter alunos participando, acompanhando o que é ser uma startup. Tá? E até para inspirar eles futuramente a também abrirem suas startups, irem, né, para o desafio, se capacitarem, que a gente vai ter também mais tarde, né, cursos de capacitação e empreendedorismo voltado para o tecnológico. Eu estou criando um núcleo chamado Supernova, que é Núcleo Inclusivo de Empreendedorismo Tech, que é para capacitar cada vez mais que pessoas periféricas e mulheres possam abrir suas startups. Composição, não é impacto social a startup impactar. Não, é a própria composição da startup ser impacto social. Tá? Então, gente, muito obrigada. Desculpem aí, tá? Ter passado um pouquinho do tempo, tá? Obrigada, viu? Até a próxima.